No século XVI, a Reforma e Contra-Reforma Protestante foi um movimento em que alguns homens, Martim Lutero, João Calvino e até certo ponto Henrique VIII, insatisfeitos com os abusos da Igreja Católica, tentaram modificá-la. Não conseguindo, acabam por criar novas religiões. Bom, depois desse processo, para entender claramente ele, temos que entender o que a Igreja praticava, quais são suas práticas, qual o seu contexto, quais são seus abusos. Bom, primeiramente, quem é a Igreja Católica? Ela era a instituição mais poderosa da Terra. O que isso quer dizer? Era dona de muitas terras, quase que uma senhora feudal, e era formadora de opinião. A gente tem muitos fiéis para cobrar impostos ou dízimos. Bem, uma prática comum dela era o ato de exigir a salvação por meio de fé e boas obras, se é que se me entende, ou seja, pagamentos. Ou seja, para um fiel, digamos assim, garantir a salvação, ele deveria pagar ou dar presentes, ou uma terra, ou algum enfeite, algum ornamento para a Igreja Católica. Outro item, defendia a teoria do preço justo. Como assim? Qualquer prática comercial, a pessoa deveria apenas lucrar o suficiente para sobreviver. Eu tenho um problema aí. Por quê? Porque a burguesia praticava o oposto. Praticava o que ela chamava de usura, que é você cobrar um preço mais alto, ou cobrar um juros, ou um preço de mercado, ou seja, muito além do que foi feito para produzir o produto. Venda de indulgências é a venda de perdão, ou seja, quer ir para o céu, tem que pagar. De qualquer maneira, pode ser, como disse antes, algum ornamento, alguma reforma para a igreja ou terras. Venda de simonia, venda de objetos sagrados. A igreja tinha por prática vender objetos como pedaços de espinhos da coroa da cabeça de Cristo, ou ferraduras do burrinho que carregou Cristo. E escândalos. Era muito comum religiosos tendo mulheres, filhos, não saberem rezar, não dominarem os dogmas da Igreja Católica. Consequência disso, diante desses vários abusos, vamos ter os fiéis se afastando da igreja, principalmente a burguesia, por cometer a chamada usura, e os pobres, pois como não tinham recursos, como poderiam pagar a salvação. Então, consequentemente, isso afastava os religiosos. Bom, Martim Lutero, como que ele entra na história? Bom, ele, digamos assim, vai até o Vaticano para poder pedir recursos para a reforma de sua igreja no que vai ser a Alemanha. Chegando lá, fica, digamos assim, enojado, insatisfeito, decepcionado com a luxúria, com os abusos que o Vaticano cometia. Então ele volta para a Alemanha e começa a estudar um pouco mais e descobre que a salvação ocorre somente pela fé. A parte das boas obras ele não encontra na igreja. Diante disso, ele começa a, digamos assim, a pesquisar e a defender novas ideias de uma igreja. A igreja está na Bíblia. E isso leva a fazer o quê? A criar as suas 95 teses. Em que ele prega na igreja de Wittenberg. Em que basicamente ele faz o quê? Ele tira o papel de intermediário entre o fiel, o ser humano, ele tira a igreja de cena e coloca o homem diretamente com Deus. Ou seja, para ser salvo, é preciso de apenas ter fé. E qualquer um poderia rezar direto para Deus, sem intermediários, ou ter uma livre interpretação das Escrituras. Consequentemente, surgirão seguidores que irão se espalhar pela Europa. Dentre eles, João Calvino, o calvinismo. Ele segue alguns princípios de Lutero, mas o que mais chama a atenção é a sua teoria da predestinação, que, segundo ele, o homem nasce predestinado ao céu ou ao inferno. E como vai saber disso? Bom, quanto mais próspero por meio do trabalho, do ofício, com poupança, sem excessos, mais próximo do céu. Agora, quanto mais gastos, quanto mais ostenta, quanto menos trabalho, mais próximo do inferno. E outro ponto, não condena a usura. Ou seja, aquilo que a burguesia pratica, o vender a um preço mais elevado, ou cobrar juros por empréstimos, era algo benéfico na religião dele. Ou seja, será a religião que mais crescerá na Europa. Henrique VIII, por sua vez, ele tinha uma questão pessoal para criar a sua religião. Como assim? Ele era casado com a Catarina de Aragão e tinha uma amante, Ana Bolenha.
que acontece? Ele não conseguia ter um filho homem, então ele pede divórcio ao Papa, que é negado. Diante disso, ele decreta o ato de supremacia, em que rompe com a Igreja Católica e cria sua própria religião, ou seja, dentro da Inglaterra, ele se torna o chefe máximo da Igreja. Ele aproveita e também fica o chefe supremo da política, porque ele tem um aval do parlamento, principalmente da ala nobre. Bom, a sua religião tem como características uma combinação de catolicismo, no caso as hierarquias, os dogmas e a nomenclatura, e do protestantismo a questão do permitir o divórcio e não a adoração a imagens. Ou seja, era uma mescla do que mais lhe interessava. E a Contra-Reforma. O que é isso? É quando a igreja observa a reforma e fala, ok, viu bastante, agora eu quero impedir isso. Ou seja, é a igreja respondendo, tentando impedir o avanço do protestantismo. Primeiro ponto, Concílio de Trento. Concílio é a reunião de religiosos. Religiosos se reuniram na Itália para reafirmar os dogmas da igreja. Ou seja, para que essa reunião? Olha, eu, Igreja Católica, sou importante. Tudo que disserem do lado de lá, ou seja, tudo que disserem por parte dos protestantes é mentira e deve ser esquecido. Ela emite a Index Librorum Prohibitorum. É uma lista de livros proibidos, livros que falavam mal da Igreja Católica. E reativa o Tribunal do Santo Ofício. É o tribunal que condenava os hereges. Herege é aquela pessoa que fala mal da Igreja Católica e critica a Igreja Católica, que contesta ela. Ou seja, qualquer pessoa que fosse pega falando mal da Igreja Católica seria punido e fatalmente condenado à fogueira. E a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, era uma instituição de uma pegada militar que tem por base expandir o avanço do catolicismo. Bom, aqui na América ela é bem efetiva. Por exemplo, ela é responsável pela educação dos filhos dos colonos aqui na América e principalmente a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, na catequese dos nativos, ou seja, na conversão dos nativos ao catolicismo. Ok? Obrigado pela atenção, um abraço de mais uma aula do canal História, até mais!